Boa noite, terça-feira, 12 de julho. Hoje o Nesp Notícias fala da polêmica envolvendo o mesatenista bauruense Cláudio Massad. Ele está entre os melhores atletas do país na modalidade, mas briga na justiça para conseguir uma vaga para a Paralimpíada no Rio de Janeiro. Você vai ver também. Sessão da Câmara tem embate por causa do uso do fundo de tratamento de esgoto para a construção da estação. Sem o dinheiro, a empresa ameaça paralisar as obras. Terapia Verde. Você vai conhecer histórias que provam que o contato com as plantas ajuda na saúde física e mental. A gente abre esta edição com a sessão da Câmara. Teve um embate ontem na tribuna por causa da proposta do prefeito Rodrigo Agostinho de usar o fundo de tratamento de esgoto para pagar a estação de tratamento. O fundo é cobrado da população todos os meses junto com a conta de água. A princípio ele custearia a ET, mas com o anúncio do governo federal de bancar a obra, o dinheiro do fundo foi remanejado para a futura manutenção da estação. O problema é que o envio de recursos federais está atrasado e o prefeito quer usar o fundo para pagar a empresa responsável pela ET. A empreiteira ameaça parar as obras se não receber nenhum repasse nos próximos dias. A medida não é consenso no Legislativo. O vereador Moisés Rossi fez críticas à forma como a obra da ET vem sendo conduzida na cidade. Segundo o parlamentar, o prefeito Rodrigo Agostinho teria intenção de repassar cerca de 60 milhões de reais do Fundo de Tratamento de Esgoto à empresa responsável pela construção, como forma de antecipar o repasse federal que está atrasado. Já tramita na Câmara um projeto de lei do Executivo que autorizaria o uso do dinheiro retido no fundo. Eu sou o relator na Comissão de Economia de um projeto do prefeito municipal, ao qual ele pede autorização da Câmara Municipal para usar o dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto. E me chegou a informação de que o prefeito pretende antecipar para a empresa ganhadora da licitação 60 milhões para que ela compre o maquinário. Ora, o serviço público não antecipa dinheiro, o serviço público paga por medição. Nós não podemos jogar simplesmente 60 milhões na mão de uma empresa que a gente sabe que pode inclusive falir a qualquer momento e o município perder esse dinheiro. Mas o líder do governo na Câmara usou a tribuna para esclarecer as intenções do prefeito. Afirmou que a ideia é repassar sim o dinheiro do fundo, mas aos poucos, acompanhando a progressão das obras. Essa seria a única forma de a construção da ET não ser paralisada. Nós temos os 118 milhões que foram liberados a fundo perdido, mas dos 118 milhões nós recebemos até agora 9 milhões. Então é muito pouco dos 118 milhões. E a gente está muito preocupado com relação quando que o governo federal, via Caixa Econômica, vai liberar e de que forma vai liberar. Agora, se a gente for ficar só esperando a liberação desse dinheiro, a empreiteira não tem fôlego para tocar a obra, com mais de 200 funcionários lá naquele canteiro. Então eles já sinalizaram, se dentro de 10 dias ou 15 dias, o prefeito municipal não viabilizar recursos para que eles continuem a construção da nossa estação de tratamento de esgoto, eles vão puxar o freio. Outro ponto questionado por Moisés Rossi seria a perda do dinheiro repassado, já que não teria como garantir que o governo federal faria a compensação futura. Uma verba que pode faltar para cobrir os gastos com a manutenção da ET. Hoje está todo mundo preocupado com a manutenção, mas e a construção? Você não vai manter nada se você não construir. É lógico que depois o governo do estado, o governo federal e o governo municipal vai se criar uma alternativa para manter aquela grande obra em funcionamento. Ainda sobre o Legislativo, o vereador Roque Ferreira, do PSOL, acaba de informar por uma rede social que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu que o mandato dele está mantido. O PT reivindicava a cadeira de Roque depois que ele trocou de partido fora do período previsto pela legislação. Nem parece que estamos na estação mais fria do ano. Nesta terça-feira tivemos a tarde mais quente do inverno. Os termômetros chegaram a 30 graus. Amanhã ainda deve fazer mais calor por aqui, mas já tem previsão de chuvas para alguns pontos do estado. Veja os detalhes no mapa.
A massa de ar seco mantém o tempo estável e quente na maior parte do estado, mas no sul e no litoral, a nebulosidade aumenta, o que pode provocar pancadas de chuvas nessas regiões. Em Bauru, o sol predomina nesta quarta-feira. Agora, a umidade do ar é de 41%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 17 aos 30 graus. Para esta quarta, a mínima prevista é de 18 e a máxima de 31 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje 11 novos casos de dengue em Bauru. Agora a cidade contabiliza 1.326 pessoas infectadas pela doença neste ano, com uma morte. A Secretaria lembra que o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do Zika vírus e da febre chikungunya, deve ser diário. Nesta semana, os agentes de endemias estão nas regiões dos bairros José Regino, Meiridota, Vila Ipiranga e centro da cidade. Depois do intervalo, a gente fala de terapia verde. Você vai conhecer pessoas que desfrutam do prazer de cultivar uma planta e superam até problemas de saúde. Voltamos já já. A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social recebe até esta sexta-feira inscrições para o concurso de Miss e Mister Melhor Idade de Bauru. As informações com a repórter Kátia Vanzini. Esta é a 7ª edição do concurso, que será realizado no dia 18 de agosto na Hípica de Bauru. Eu vou conversar com a secretária de Bem-Estar Social, Rosa Otuca, que vai nos dar mais detalhes. Rosa, quem pode se inscrever? Olha, pessoas com mais de 60 anos podem estar se inscrevendo direto aqui na Secretaria do Bem-Estar Social. As inscrições ainda estão abertas, vão até o dia 15/7, sexta-feira. O concurso será na Hípica no dia 18 de agosto. Nós já temos aí inscritos 5 homens e 34 mulheres, né? Isso é um prazer tê-los inscritos. Essa festa é uma festa maravilhosa para pessoas com mais de 60 anos. É uma festa de glamour, que envolve as questões da convivência familiar, comunitária, com as questões dos idosos. As pessoas que tiverem interesse em assistir, né, afinal, o concurso, como que elas podem fazer para comprar os convites? Olha, os convites são gratuitos, está à disposição na Secretaria do Bem-Estar, aqui na nossa sede, que é na Avenida Alfredo Maia, né, quadra 1, sem número, Vila Falcão, a partir do dia 2 de agosto. Então, não tem custo o convite, mas tem número limitado. Olha, nós procuramos atender todas as pessoas, né? Mas, assim, quanto mais breve as pessoas puderem estar vindo, melhor. Qual que é o objetivo desse concurso? Olha, o concurso é para os idosos, né? É momento de descontração, diversão, entretenimento entre os idosos e reforçar mesmo essa questão da convivência com a família, com a comunidade, para que os idosos possam ter uma qualidade de vida melhor. Ok, obrigada pelas informações. Então, reforçando, as inscrições terminam agora, no dia 15 de julho, aqui na Secretaria de Bem-Estar Social, que fica na Rua Alfredo Maia, quadra 1. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. Você já ouviu falar em terapia verde? É um termo para um hábito que muita gente tem e que faz um bem danado. É cultivar plantas em casa e se beneficiar do prazer de ver a mudinha crescer. Enquanto isso, a cabeça fica leve e não sobra espaço para a solidão. Jefferson é estudante e mora sozinho. Mesmo com pouco espaço no apartamento, encontrou uma maneira de cultivar plantas de diferentes espécies. A atividade foi a forma que ele descobriu para mandar a solidão embora. Eu me sentia muito sozinho onde eu morava, não era aqui. E eu consegui uma mudinha de boldo, que é a Judite. Eu cuidava dela e em alguns momentos, quando eu sou uma pessoa muito ansiosa e um pouco estressada também, às vezes. Então eu sentava do lado dela, conversava e isso me acalmava de uma forma bem legal, assim. Aí quando eu me mudei para cá, eu comecei a adquirir mais outras plantas e a ganhar também de alguns amigos. Cada plantinha tem um nome e uma história, e o Jefferson adotou um verdadeiro ritual para cuidar delas. Eu sento com elas, tiro as folhinhas secas, fico, cuidando delas, troco a terra ou coloco mais terra, vaso. Eu converso um pouquinho com elas também. Todo dia de manhã cedo, assim, às vezes à noite, ou quando eu me sinto necessidade, desse contato, me aproximo mais delas. Plantas bem cuidadas e mente tranquila, uma combinação que só vem trazendo benefícios para a vida do estudante.
eu me sinto muito leve quando eu tô com elas, assim, é uma tranquilidade que não tem como explicar. A Ana também apostou na terapia verde para lidar com as emoções. Ela foi diagnosticada com síndrome do pânico e decidiu associar a paixão antiga pelas plantas com o tratamento. Hoje é difícil alguém passar por aqui e não sair com uma mudinha de presente. O trabalho manual desfoca a mente dos problemas, você começa a interagir com a planta, atender às necessidades dela de rega, de sol, luz ou sombra e acompanhar. E eu acho que o mais prazeroso também é poder compartilhar e multiplicar com os amigos. Para isso, ela teve a ajuda da Goia, amiga e professora de ecojardinagem. Foi ela quem deu o incentivo para que a Ana buscasse na natureza o equilíbrio de que precisava. E pela variedade de plantas no quintal, dá para perceber que deu certo. A Ana andava meio triste, eu falei, ela vai ser uma das primeiras a que eu vou ensinar a terapia verde e ela vai praticar. E ela fez direitinho, ia trazendo plantinha, ela começou a se interessar, aí sobrava alguma planta de algum paisagismo que eu estava fazendo, trazia para cá. Depois virou quase que uma floresta a casa dela. Muito ótimo, eu fiquei feliz porque ela se sente muito melhor hoje. Eu acho que faz falta essa transformação de veneno em remédio que o reino vegetal oferece para você. E mesmo com o jardim formado, a parceria entre as duas continua. Através da Ana, a gente consegue mostrar para as outras amigas que vêm aqui essa importância dessa terapia verde. Então é uma corrente, sabe? Você começa a contagiar as pessoas de uma forma boa, gostosa. Eu indico para as pessoas que têm depressão ou a perda de um ente querido e muitas vezes a gente não sabe o que fazer e nem tem para quem tanto chorar os problemas. Então, além de ter uma fé, eu acho que a gente pode multiplicar nesse sentido, né? Olhar para o ser vivo. Esta terapeuta ocupacional explica que toda atividade que estimula o comprometimento tem chances de trazer bons resultados no enfrentamento de problemas emocionais. O objetivo realmente é trazer ela à sua rotina do cotidiano. Então, ela acompanhar desde o início, né, o preparo com a terra, né, se for realizar o plantio, né, o cuidado com todo esse processo até ver aí a flor ou o fruto, né, no final, e ela ter esse comprometimento, né, em cuidar e se envolver com essa atividade. Mas é importante ter afinidade e procurar fazer algo que dê prazer e sem se esquecer de que sempre vai ser um complemento ao tratamento convencional. A gente trabalha dentro da clínica, né, onde a gente procura trazer outras atividades para essa pessoa, né, no contexto clínico, e oferece para ela essa atividade externa, né, porque a atividade verde aí ela pode ser realizada em outros ambientes. Nas comemorações dos 40 anos da Unesp, a gente relembra agora iniciativas que buscam fontes de energia renováveis. Na Faculdade de Engenharia Elétrica da Unesp, em Bauru, pesquisadores estudam o potencial da energia solar. Aqui, os painéis acompanham o movimento do Sol, o que aumenta a produção em até 60%. Neste outro projeto, é a energia do Sol que alimenta a cisterna, um recurso que deveria ser mais explorado no Brasil. Na Europa, eles já chegaram num ponto que, principalmente, vamos dizer, na Alemanha, quase todas as residências possuem, né, geração fotovoltaica. Quando tem sol, tem energia, estão vendendo para concessionários. Para nós aqui no Brasil, ainda é proibitivo o preço dos painéis fotovoltaicos, sendo que teve aí uma audiência pública aí do governo federal, no sentido de montar indústrias de painéis fotovoltaicos no Brasil. E se a gente vê, né, em termos de insolação média no ano, nós temos muito mais que a Alemanha. Eu acho que a gente poderia produzir muita energia ainda fotovoltaica. Seria uma alternativa aí realmente para a produção de energia. Pesquisas para fontes de energia mais sustentáveis fazem parte dos 40 anos da Unesp.
No próximo bloco, vamos receber o atleta mesatenista, o bauruense Cláudio Massad. Ele entrou na justiça para poder disputar os Jogos Paralímpicos. Você vai entender por que daqui a pouquinho. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente fala agora sobre a situação do mesatenista bauruense Cláudio Massad. Ele está entre os melhores na modalidade dele, mas não foi convocado para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Mas ainda tem esperança de disputar a competição. Massad cobra na justiça o direito de competir. Para entender essa história, recebemos no nosso estúdio o próprio Cláudio Massad. Massad, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço, Larissa, e espero poder explicar um pouquinho para o pessoal essa situação. Então comece explicando por que você acha que não foi convocado, sendo que no momento da convocação era o primeiro no ranking da sua modalidade. Sim, infelizmente a convocação, quem tinha o poder da convocação era o técnico da Seleção Paralímpica de Andantes, que fica em Piracicaba, o senhor Paulo Camargo, e teoricamente um técnico ele deveria respeitar alguns critérios objetivos, como ranking mundial, ranking nacional, vitórias contra top players, resultados internacionais, e nada disso foi respeitado. Ele simplesmente convocou um atleta que treina com ele lá, faz parte da seleção lá em Piracicaba e que o remunera, porém está atrás de mim em todos os quesitos. E por causa disso, por causa dessa remuneração, e ele acabou convocando esse atleta e me deixando de fora. E você briga na justiça por Sim. essa convocação, com base nesse argumento de que em todas as outras, na sua mesma modalidade, há outras categorias, Sim. né? Em todas as outras, esse critério foi seguido da posição no ranking, só com você que isso não aconteceu. Sim, o Brasil ele tinha direito a 4 wildcards, né? 2 andantes masculino e feminino e 2 cadeirantes masculino e feminino. Todas as outras 3 vagas, andante feminino, cadeirante masculino e feminino, foi respeitado esse critério tudo certinho. No andante masculino que teve a situação, né, que ele acabou dando preferência para esse atleta. Para você entender, Larissa, um dia antes de sair o critério que eles utilizaram para minha não convocação, no caso, saiu a nota oficial da Seleção Olímpica. E o primeiro critério que a própria Confederação e a Seleção Olímpica do Brasil respeitou foi o ranking mundial. Já na minha nota oficial, os critérios eram atuação durante os treinos, perspecção de futuro, sendo que eu tenho 31 anos e o outro atleta tem 30, visão de jogo, eu ganhei de 10 top 21 anos, ele ganhou de 2, avaliação por equipe multidisciplinar, tudo isso subjetivo, nada objetivo, então eles inventaram a situação. Então eu e os meus advogados acabamos somando tudo isso, junto com um documento assinado por todos os atletas que repassavam recurso por técnico Paulo Camargo, aí assim a gente ingressou no judiciário. E uma coisa importante, antes da gente ingressar no judiciário, meus advogados foram até o Rio de Janeiro conversar com o presidente da confederação, o senhor Alaor. O mesmo não quis receber os meus advogados para resolver a situação, e a partir daí a gente ingressou no judiciário e a gente está esperando aí, infelizmente, uma morosidade grande. A gente pediu com tutela de urgência, né, tendo em vista que os jogos estão se aproximando agora ainda mais de um mês, infelizmente não tivemos decisão. E vocês entraram na justiça comum, né? Sim, na justiça comum, porque na verdade a questão aqui não é desportiva. Se fosse desportiva eu estava dentro. Eu estou na frente no ranking mundial, no rate nacional, fui titular no PAN, ele foi meu reserva, fui prata no individual, ele foi bronze. A gente está falando da fraude, por causa que o atleta pagou, ele teve a vaga. Independentemente se ele estava na frente ou não. Então, por isso que a gente ingressou na justiça comum. E uma outra situação que até fortalece a sua denúncia, ela veio à tona, um escândalo, né, de extorsão, veio à tona na semana passada e atingiu outro membro da confederação, coordenador técnico da seleção. Segundo a denúncia, ele cobrava um percentual da bolsa que os atletas recebiam para que eles pudessem continuar na seleção. Ele já foi afastado do cargo, né? Esse coordenador técnico, José Ricardo Rizzoni. Ele responde por essa acusação. Você, inclusive, colabora com essa investigação também. Sim, eu conversei diretamente com o delegado do caso, mostrei tudo que eu tinha aqui, dos documentos assinados pelos atletas, inclusive a matéria que saiu na semana que eu fiz a denúncia, que a confederação rebateu, dizendo que sabia da contribuição, mas que ela não influenciou no caso, no meu caso, a convocação, e a confederação, nesse caso do Zé Ricardo, soltou uma nota oficial falando que ela não sabia do que estava acontecendo, né? E eu acabei ajudando o delegado a ver que realmente o presidente da confederação, o senhor Alauri, sabia e estava ciente de tudo, né? E o José Ricardo era o chefe do esquema, né? Ele que é o acima do Paulo Camargo, que mandava o Paulo Camargo fazer a mesma situação.
E para vocês terem ideia, quando acabou os Jogos Pan-Americanos, eu conversei com o Paulo Camargo um dia depois que a gente foi campeão por equipes. Eu perguntei para ele, eu queria saber o caminho que eu tinha que trilhar para poder conquistar essa vaga, eu chegar a ter chance, né? Ele falou assim para mim, a vaga já está definida, isso em agosto do ano passado, eu já tenho as minhas preferências. E eu não sei se eu estou errado, eu acredito que não, mas técnico da seleção não tem que ter preferência. Tem que ver quem realmente é melhor, quem está melhor e como que a gente avalia isso, com critérios objetivos. Poder comparar a performance, a gente vê pelo ranking, pelas vitórias, aí que a gente consegue ter uma noção de quem que realmente deve ir. E por toda essa situação, a sua preparação ela foi prejudicada? Hoje você estaria em condições físicas para disputar a Paralimpíada no Rio de Janeiro? Não, com certeza. E assim, mas o tênis de mesa, que eu falei, o tênis de mesa é minha vida. Eu indo ou não indo para os Jogos Paralímpicos, eu vou continuar treinando, trabalhando. Lógico que a motivação é diferente, né? E por causa disso também, outra coisa que tem me atrapalhado é porque por eu ter ingressado na Justiça Comum e ter colocado isso na mídia, né, isso veio à tona, primeiramente comigo, a confederação, através do STJD do tênis de mesa, que é a própria confederação que escolhe os jogadores, me puniu com 2 eventos de suspensão, porque eu falei nas minhas denúncias que havia corrupção dentro da confederação. E eu provei, por causa disso, que não é uma esfera administrativa e desportiva, eles me puniram. Eu estou esperando passar o prazo da Justiça Desportiva para, de acordo com a Constituição, poder reverter essa situação na Justiça Comum e também ser indenizado por tudo isso. E eu acabei perdendo a minha posição de número 1 no ranking nacional, porque eu não pude participar do evento agora de Piracicaba, que acabou me tirando do número 1 no Brasil, né? Mas eu acredito fielmente na Justiça, tanto que essa questão que eu estou passando agora de ser perseguido, quanto nessa questão de eu poder jogar os Jogos Paralímpicos, apesar do pouco tempo e da proximidade dos Jogos, né, que a gente consiga reverter essa situação. Cláudia, a gente foi questionar, né, a confederação sobre a sua situação e eles enviaram uma nota, é a mesma nota divulgada na ocasião da convocação do atleta, que representaria o Brasil, né? E a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa negou a relação entre a convocação e contribuições financeiras feitas para o técnico. A nota diz também que a convocação foi feita por uma comissão técnica que inclui um consultor internacional. Mas você questiona todos esses argumentos, né, Massad? Isso, conversamos com o consultor internacional, ele não se dava com os técnicos, ele falou, não tenho influência nenhuma. Quem escolheu foram José Ricardo Rizzoni, Paulo Camargo, com o total consentimento do presidente da confederação, o senhor Alaor. Foram os 3 que definiram, por causa principalmente dessa sistemática. Quem paga está dentro, quem não paga está fora. Tá certo. A gente vai acompanhar a sua situação, torcendo para que você consiga essa vaga. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço e espero poder ter contribuído um pouquinho para explicar a situação. A gente fica por aqui, o Nesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.